Olá, olá, você, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez falando diretamente do Clube de Xadrez Online em São Sebastião do Paraíso, Minas. E de Minas nós vamos agora para Santa Catarina, Blumenau. Regina Ribeiro, tudo bem? Oi, Gerson, tudo bem? Olha, muito obrigada pelo convite, né? Sou sua fã e acompanho as suas entrevistas. Nós que ficamos muito, mas muito gratos, né, por ceder aí o seu tempo e falar aqui, né, com o Clube Xadrez Online. Nós já temos uma entrevista, o pessoal que acompanha o canal do Clube Xadrez Online, temos já uma entrevista gravada em Araraquara, né? E foi uma época legal, porque a Regina estava em meio a um torneio, né? Aquela competição ali, animada, competição de equipe, mas uma entrevista, né, que no meio de um evento é difícil você ouvir o entrevistado. Então a entrevista tem uma dificuldade que tem muito ruído, tem muito som ali que dificultou, né? Então hoje a gente vai fazer uma entrevista mais longa e já, né, atualizando todo o trabalho da Regina. Regina, quanto tempo faz, não sei se você vai lembrar, mas quanto tempo faz que você já está aí em Santa Catarina? Porque de origem mesmo, a Regina é do Rio. Oi, Gerson. Então, só para complementar o que você falou agora, eu faz 5 anos aquela nossa entrevista, viu? Então, este ano aí, a É coincidência, né? 2014, Então, já fez muita coisa de lá para cá, né? temos realmente algumas novidades. Então, eu comecei a jogar xadrez por volta dos 12 anos, né, lá no Rio de Janeiro. Eu morava no subúrbio, era um subbairro, na verdade, Santa Margarida, né? E aí eu assisti uma entrevista do Mequinho, né? O Mequinho num programa do Flávio Cavalcante. Era numa quinta-feira, né? Meu pai era fã lá do programa de entrevistas. Aí lá estava o Mequinho. Aí quando eu vi aquela entrevista do Flávio Cavalcante perguntando coisas pro Mequinho e falando de xadrez ele era top já, né? Ele ganhou internacional naquela época. E daí ele falando que xadrez era coisa de gente inteligente, e que tinha o Mequinho e depois tinha o Pelé também no futebol, né? Enfim, aí eu fui até uma enciclopédia, né, do Delta Larusso, para saber do que se tratava o jogo, né? Então eu nunca tinha visto um jogo de xadrez. Aí quando eu olhei a enciclopédia, que eu vi aquelas pecinhas, tinha um pouquinho da história, a movimentação das peças, aí eu imediatamente desenhei aquelas pecinhas, né, desenhei um tabuleiro, e ali foi o meu primeiro contato. Eu comecei a mexer as peças de acordo com o que estava na enciclopédia. Eu me lembro que eu montava lá o meu tabuleirinho com as pecinhas no papel picadinho assim, né? E tentava jogar com os meus irmãos, eu tentava ensinar para eles, né? Enfim. Aí um pouco depois, né, uma coincidência, um vizinho da frente, ele ganhou de presente de aniversário um jogo de xadrez. E aí, como eu já dizia que jogava xadrez, né? Porque tinha um Mequinho, eu conhecia lá o Mequinho na entrevista, tal. E aí eu passei a jogar com os amigos da rua o jogo de xadrez. Me lembro que até uma época eles faziam um clube do Bolinha, mas aí quando eles souberam que eu sabia jogar xadrez, eles permitiram que eu jogasse com eles. Aí começou tudo também. E no final do ano, no meu aniversário, né, o meu pai me deu de presente um jogo de xadrez. Aquilo marcou bastante. Logo depois ele andando também pela cidade achou um livrinho, Aprenda a jogar xadrez corretamente. Aí eu comecei ali, aí vieram outras coincidências. O meu vizinho, né, apareceu um vizinho novo, e aí ele sabia jogar xadrez, e eu era já a dona do pedaço no xadrez. Aí quando eu fui jogar com ele a primeira vez, ele perguntou se eu sabia jogar. Eu jogo, né? Eu ganhei de todo mundo aqui na rua. E aí ele falou assim, bom, então ele me amassou, né? Aí a partir daqui, não, temos que desenvolver as peças, dominar centro, não sei o quê, abertura assim. Ele me ensinou algumas coisinhas, né? Aí eu achava que já estava pronta. Aí logo depois eu já sei mais, né? Eu fui para a escola, né? Eu ensinei xadrez para os meus amigos da escola, levava todo dia o xadrez para a escola e colocava na minha mesa, né? Minha carteira, eu colocava o meu joguinho de xadrez ali. Aí um belo dia, ali eu estava com 13 para 14 anos, uma professora apareceu, professora de português, né? Ela perguntou, você sabe jogar xadrez? Eu falei, sim, você joga bem? Bem. Aí, então, arruma o tabuleiro aí, que a casa da direita tem que ser branca. Aí, puxa As coisas vida, estavam montadas errado. puxa vida, não uni direito às regras. Enfim, aí ela chegou e, olha,
toda terça-feira eu tenho um tempo livre. Você pode chegar antes, né? E eu jogo com você. Então eu passei a toda terça-feira jogar com ela. E toda terça-feira eu só perdia. Só perdia. Um belo dia eu andando, eu só perco, mas eu não desistia. Um belo dia eu andando pelo centro lá de Campo Grande, eu vi numa papelaria um tabuleiro, o meu primeiro tabuleiro de 40 por 40, assim, né? Tabuleiro grande, bonito, nossa, de madeira, fiquei encantada. Aí durante 3 meses eu fiquei juntando dinheiro, né? Aquele dinheiro da merenda, o pai dá um trocadinho, fiquei juntando, comprei o tabuleiro, para mim era muito dinheiro na época, né? E tinha também, aí na livraria, tinha um livro grosso. Não, agora eu vou aprender a jogar. Aí comprei aquele livro, que era o xadrez básico do D'Agostini. Aí comecei a estudar aquele livro, ver a partida, ver ali, isso, um pouquinho. No final do ano, eu consegui ganhar uma partida dela. Aí eu achava que estava pronta para qualquer coisa, né? Enfim, ali começou, eu depois fui, de tanto levar esse jogo grande lá para a escola, ensinar para os meus amigos, a diretora, um belo dia, viu um convite lá para participar de um Jogos da Primavera do Rio de Janeiro. Ela falou, inscreve essa menina que está aí todo dia com um tabuleiro embaixo do braço. Aí eles me inscreveram, e aí o que aconteceu? Eu fui sair do bairro para jogar xadrez, foi fantástico, né? E aí eu me classifiquei para a etapa seguinte, aí para outra etapa, até chegar numa final, né? Final do Rio de Janeiro, que aí eu fiquei em segundo e só perdi para um jogador que era federado. Né? Ele era do Fluminense, nunca vou esquecer, Rashid, né? E aí foi o que eu comecei. Só que nesse caminho eu fui conhecendo pessoas. Aí nesse caminho eu conheci o Silvio Rezende, que era o organizador da fase final, e o Silvio chegou e me convidou para jogar no satélite lá na Tijuca. Ele começou a me convidar. Né? Aí o que aconteceu? Também no final do ano, eu passei um ano fazendo esse trajeto. No final do ano, meu pai assinava a Manchete e tinha uma coluna do Valério Andrade. Aí na coluna dizia que ia ter um torneio lá, que era o torneio Manchete. Eu morava lá em Campo Grande, né? Manchete é da revista Manchete, é isso? Aí é o torneio Manchete da revista. E aí eu me inscrevi, mandei lá, não falei para o meu pai, né? Eu ia completar 15 anos ainda. O torneio foi ali em dezembro. E eu falei, me inscrevi, e o torneio era em Copacabana. Eu nunca tinha ido a Copacabana e nem sabia onde era. Eu sei que eu peguei um frescão, andei 2 horas de ônibus, cheguei no tal do torneio, joguei a primeira rodada, e o que aconteceu nesse dia foi que eu joguei a primeira e depois eu terminei muito tarde, e o que aconteceu é que eu não tinha como voltar para casa. Aí foi uma coisa. E eu encontrei nesse torneio um rapaz, e por coincidência ele era o organizador da fase, a primeira fase regional. Aí eu expliquei para ele o meu problema, né? Eu te conheci lá na primeira fase que eu joguei, e ele me reconheceu e falou, vou te ajudar. Você vai ficar na casa da minha madrinha. Aí eu fiquei na casa da madrinha dele, né? Também. E, enfim, no dia seguinte joguei a outra rodada, fui. E nesse torneio, na última rodada, eu tinha uma faixa, né? Aí eu conheci o Almeida Soares, né? Da Carlos Almeida Soares, também um grande incentivador de xadrez no Rio de Janeiro. Ele colocou uma faixa, Regina disputa 19ª colocação. Uma coisa assim. E eu perdi a partida, eu era a única menina no torneio, né? Uhum. E aí eu perdi a partida, mas fiquei em 36º de 95 participantes. Então foi um resultado assim bem legal, né, que chamou a atenção. Aí eles me convidaram para jogar no satélite não, era olímpico, lá em Copacabana, eu joguei um interclubes, aí eu era federada, passei a ser federada, né? Aí eu joguei esse interclubes, classe C, aí fui conhecendo mais pessoas. Depois eu parei, né, no ensino médio, que eu me interessei por música, eu tocava numa banda, eu tocava trompete, aí eu tocava flauta doce, enfim, aí eu me distanciei um pouco do xadrez, mas jogava lá em Campo Grande. E o que aconteceu é que, quando eu tinha 17 anos, aconteceu uma coisa importante, eu fui convidada a jogar um torneio que era o torneio da Fundação Roberto Marinho, né? O Cuca Legal. Então, era um torneio do Cuca Legal. E a escola me convidou, eu disse que não, porque eu não jogava mais xadrez assim, competitivo, eu gostava de jogar mais só com os meus amigos lá de Campo Grande. Aí me convenceram, né? Aí, e eu falei, só que o convencimento se deu porque eu tinha um parceiro de todo dia, que era o Paulo, e aí eu falei, Paulo, eu vou se você for. Eu era muito competitiva, e eu vou ficar na sua frente.
E aí ele topou isso junto, né? Aí nós fomos lá para esse torneio do Cuca Legal. Aí quando eu cheguei no torneio, era masculino e feminino. Aí o que aconteceu é que eu não quis mais jogar. Aí, não, vou voltar para casa. E o torneio era no Maracanãzinho. E aí, a coincidência, outra coincidência é que neste torneio, né, eu reencontrei quem estava lá era uma professora que eu conheci naquele processo do regional até a fase municipal final dos Jogos da Primavera. E essa professora falou, não, joga assim. E eu não queria jogar porque era masculino e feminino. E sendo masculino e feminino, eu não jogaria com meu amigo. Ela, não, joga, já que você está aqui, você mora muito longe, coisa e tal. Aí eu aceitei jogar, e foi meu primeiro torneio feminino. Né? Aí eu joguei 11 partidas, aí eu fiz 10,5 em 11. Né? Na última rodada ela me pediu para empatar com a menina, que não tinha pontos ainda. Aí eu empatei, e aí o que aconteceu? Eu chamei atenção, né? Então, por coincidência também, naquele torneio estava o árbitro, o Salomão, né? Friedrich Salomão, que chegou e me reconheceu. Ó, esta menina é aquela que lá um tempo atrás jogou o torneio Manchete. Convida a menina para fazer parte do seu programa de iniciação esportiva, né? Da Fundação Roberto Marinho. Aí o Amâncio Carvalho veio, conversou comigo, me convidou para fazer parte do grupo. Ele me fez uma proposta tentadora, né? E eu não pude recusar, né? E aí ele ia me pagar para eu ensinar a mexer as peças na escola. Eu fiquei, não, eu vou, né? Então foi praticamente meu primeiro emprego, assim, meu primeiro trabalho em escola. Eu fiquei ali trabalhando na escola, só que eu teria que representar também a fundação, né, nos torneios. E aí eles me inscreveram no Campeonato Carioca. Aí eu joguei o Carioca, eu fiquei em quinto lugar, aí classifiquei para o estadual. No estadual fiquei em quinto lugar, e aí eu classifiquei. Eu comecei a carreira no xadrez feminino, né? Aí o segundo brasileiro também foi em Santa Catarina, foi em Laguna, e aí eu fiquei em terceiro, já fiquei mais animada. E aí depois, no ano seguinte, eu fiquei em primeiro com a Jussara Chaves. Foi um ano marcante, né? Porque eu participei da minha primeira Olimpíada, que foi na Suíça, né? Então, um dos meus sonhos lá de infância era um dia ver a neve, né? Claro, depois veio a frustração, porque na cidade, né, Lucerna, naquela época, não tinha neve, né? Mas aí foi o começo. Eu comecei a participar de torneios, e quando eu voltei dessa Olimpíada, Gerson, foi em dezembro, foi logo. Eu cheguei em casa e tinha um telegrama, né? E ó, tem um PTA no aeroporto do Galeão para você visitar Blumenau. Eu cheguei numa terça, então na quinta eu peguei o avião e já cheguei em Blumenau. E aí eles me fizeram uma proposta também que eu achei irrecusável, né? E eu teria que vir para a cidade para estimular a prática do xadrez, começar a fazer um trabalho escolar. Aí eu comecei nessa trajetória aqui em Blumenau, então tem 36 anos. Eu vim em dezembro para uma visita e eu completei 21 anos aqui na cidade, que foi as vésperas do meu aniversário mesmo, no dia 19. E aí eu vim, quando foi em 83, em fevereiro de 83, eu já estava morando na cidade. Aí foi esse o meu começo, assim, sabe? Então, ou seja, do bairro, né, para o mundo, né, do bairro para outro bairro, depois para outra cidade, depois para outro estado, depois para outro país. Então, eu venho nessa trajetória aí há 36 anos. Isso, acabou Foi ganhando o pra mundo, então. Regina, qual que é o perfil aí do seu trabalho em Blumenau? Então, hoje você responde isso há muito tempo, mas você continua respondendo pela parte de xadrez educacional, também competitivo. E hoje você tem um apoio aí muito grande, né? Você estava me contando que chegava um momento, né, que os alunos vão ficando bons e chega um momento que você tem que passar, né, para um outro treinador, até para você ter tempo, ter condição de cuidar, né, também daqueles que estão mais embaixo para poder aumentar o nível Sim. técnico. Quem que é esse grande parceiro e como que é esse seu trabalho de xadrez competitivo e de xadrez educacional? Olha, em algum momento eu tive que fazer escolhas, né? Fazer uma escolha entre
jogar torneios, organizar torneios e dar aulas, né? Então, em algum momento, até eu tenho que lembrar que um momento marcante, né, nessa trajetória com o xadrez escolar e competitivo, né, foi justamente em São Sebastião do Paraíso, onde eu Opa, levei, cidade boa essa. acho que o primeiro campeonato brasileiro realizado, né, em São Sebastião do Paraíso foi um de categorias. Eu estava lá com alguns alunos e Tá. ali eu comecei a sair de Blumenau com os alunos. A gente Uhum. começou a ir para outros estados. Então, esse foi um momento, né, que eu comecei num projeto para sair da escola, né? Então, ao longo desses anos aqui, pô, a minha missão aqui na cidade era implementar, era focar em xadrez escolar. Então, quando eu vim, realmente contava nos dedos o número de alunos inscritos nos Jogos da Primavera. Então, foi uma trajetória, não foi fácil, né? Mas eu sabia que eu precisaria de parceiros para fazer isso. Então, eu comecei com aquele trabalho de formiguinha, né? Então, um primeiro passo foi que levar o xadrez para aquela pequena comunidade que era onde eu morava, né? Então, eu comecei a ensinar ali eu morava com atletas, então tinha os professores de educação física. E num segundo momento, assim, sabe de uma coisa? Só tem um caminho para chegar mais rápido ao que eu quero, né? Que é conquistar o professor de educação física. Aí eu me matriculei em curso de educação física, fiz mudança de curso, fazia letras na época. Aí mudei para educação física, me formei em educação física e comecei a fazer essa aproximação. Eu também entendia que o professor de educação física seria muito importante nesse processo, porque ele poderia oferecer o xadrez, tá? Além nas aulas dele mesmo, né? Porque naquela época a gente tinha muito problema com ginásio, não tinha dinheiro mesmo para todas as escolas terem ginásio, e os professores trabalhavam no sol. Então eu convenci o professor, olha, em algum momento você pode usar a sala de aula para um jogo, aí falava do potencial do xadrez. Eu fui convencendo aos poucos, ensinando para um professor, para outro. Em um segundo momento, a gente começou a oferecer também oficina, né? Ó, vou ensinar, vamos oficina, uma parceria, coisa e tal. Aí a gente começou a ensinar para esses professores que começaram também a fazer aquele trabalho de formiguinha. Eu falava para eles, vocês só precisam ensinar a movimentação das peças. Tá? Deixa que depois a gente encaminha para o clube, enfim, para a escolinha da fundação. Aí isso foi acontecendo. E um outro passo também que eu achei bastante importante, né, que além do xadrez nas escolas públicas, nós tínhamos que conquistar os passos nas escolas particulares. Porque quando eu vim não tinha mesmo xadrez na escola particular. Então, opa, aí eu comecei a oferecer, olha, posso dar uma aula experimental, posso ir à escola, ou posso convidar os seus alunos para irem lá no clube, ter uma aula. E aí eu comecei a entrar na escola, olha, vou fazer sem compromisso, vamos fazendo. E uma escola começou a gostar, não, você quer vir para dentro da escola? Vamos abrir uma escolinha dentro do colégio, tá bom? Uma escolinha de xadrez. Opa, foi ótimo, foi importante, né? Então foi a Escola Barão do Rio Branco que primeiro me recebeu assim. Aí, naquele ano, nos Jogos da Primavera, sabe o que aconteceu, né? A escola se destacou nos Jogos da Primavera, né? É. No ano anterior, que eu fui numa escola pública, eu comecei a dar regularmente ali para um grupinho, sabe o que aconteceu, né? A escola se destacou. Ganhava Enfim, tudo, né? Uhum. aí foi nesse processo. Quando eu joguei fazer esse trabalho lá, clube, escola particular, no primeiro momento, eu não ganhava nada, eu ia lá só para fomentar mesmo. E num outro ano, uma outra escola, e aí foi o Colégio Santo Antônio, ficou interessado, mas que tivesse xadrez dentro mesmo, regularmente. Mas eles tinham que contratar um professor. Então, hoje eu fico feliz, né, por ser talvez uma das primeiras a ser registrada mesmo para dar aula de xadrez. Então, fui contratada, carteira assinada, para dar aula de xadrez nessa escola. E É. justamente este ano estamos completando 30 anos de escolinha, né? Então, que é um colégio que hoje, Bom Jesus, de Santo Antônio, é uma referência mesmo, né? Dentro da escola. Então, a gente começou com um trabalho de xadrez extracurricular. E naquele momento que uma escola começou particular com xadrez extracurricular, nós tivemos a outra escola que também começou, aí a gente começou na outra, a terceira escola. Então, hoje, praticamente todas as escolas particulares têm xadrez, né? Que isso é muito legal. E na escola municipal, nós temos uma coisa muito legal aqui em Blumenau, que tem um projeto que é o xadrez esporte escolar,
E aí a escola, ela pode colocar modalidades. Então, para a felicidade nossa, né, nós temos também xadrez. Então, temos pelo menos 22 professores de educação física, né, que dão xadrez, o xadrez escolar. Então, e dali vem... Aí tem os jogos municipais, escolares, também fiz parte desse processo todo na realização dos eventos, né? De cada dia está melhor na organização dos eventos. E aí tem esses professores que também fomentam, né? Fomentam junto às escolas municipais. E, paralelo a isso, também os professores que trabalham nessas escolas particulares. Bom, e da minha parte, né, como eu sou técnica da Fundação Municipal de Desportos, o meu trabalho também é estimular professores, estimular todo mundo para a prática. E nesses anos, eu fui garimpando, né? Então, eu fui ver, ó, tem que pegar aqui, pegar ali, material, falta livro, falta programa, enfim. Então, eu fui sempre fazendo esse garimpo, pegando talento, pegando ali e levando para o clube. E depois, com esse projeto de processo de escolinhas, aí eu comecei a convidar para ir, vai fazer o extracurricular. Então, a gente começou assim, trabalhando mesmo com esses alunos que queriam fazer xadrez no contraturno, né? A gente teve bastante sucesso, né? Um trabalho mas sempre um trabalho assim de formiguinha, né? Porque tem que convencer, né? A direção da escola que o xadrez é uma coisa boa. Depois a gente tem que olhar para o pai, é legal, né? Então é bom que você leve o seu filho para um evento de xadrez. Agora, também, ó, não só basta o xadrez na escola, né? Nesse processo todo, eu fui vendo a necessidade de organizar eventos, porque não bastava ter o xadrez. Então, ó, tinha jogos da primavera, então sempre procurando melhorar o nível, né? Então, hoje a gente tem nos jogos da primavera, por exemplo, todos os tabuleiros são arrumados com peças, então a criança só chega lá para jogar, né? E aí a gente, porque antes cada um tinha que levar o material, nem todo mundo tinha material, enfim. A gente foi lidando com todas essas coisas assim, de melhorar, né, a qualidade da organização. Aí, então, acabei eu fazendo isso também, trabalhando como organizador, eu tive sorte aí com bons parceiros. Né? Num outro momento, aí vem essa parte que os alunos vão ficando melhor, eles têm que partir para uma competição mais fora da cidade. Né? Então, a gente começou a participar de campeonatos estaduais. Eu me lembro que a gente começou a organizar aqui em Blumenau, ainda não tinha no Campeonato Brasileiro de categorias, não tinha ainda, mas nós fizemos aqui aqui na cidade campeonato de categoria, né? Aí depois a gente começou a ir para os campeonatos brasileiros de categoria e, claro, tudo isso foi aumentando o nível do pessoal aqui, né? Mas sempre assim, né? Trabalhando com a escola, né? Eu trabalhando com a família, trabalhando com o clube, né? Então, fazendo esse meio de campo, e eu fazendo esse meio de campo todo, né? De ensinar o básico, ensinar para o professor, organizar evento, né? Buscar apoio também, né? Para a gente poder viajar, ser técnica também da fundação, né? Do xadrez, né? Então, enfim, a gente está aí com um grupo bom, né? Então, está tentando sempre evoluir e conquistar mais parceiros, mas principalmente, né? Naquela época, eu dizia, olha, o futuro é xadrez escolar. Né? O futuro é xadrez escolar. E é o que acontece hoje. Né? Então, tem que estimular mesmo os professores para apoiar o desenvolvimento de xadrez dentro das suas escolas. Né? Ok, bom, e Santa Catarina sempre teve um trabalho de base muito forte, né? Inclusive, tendo aí você e a sua cidade como um bom espelho para isso. Então, se a gente quer saber como é que está o xadrez de Santa Catarina, olhando aí o seu trabalho, olhando os seus atletas, a gente tem um bom retrato disso. Então, uma coisa, já deixa eu falar, sim, uma coisa muito legal aqui de Santa Catarina, então você viu que eu saí do Rio de Janeiro, né, e vim para cá. Então a cidade me acolheu, me deu apoio para que eu trabalhasse com xadrez. Então, a partir desse momento, quando eu vim, também tinha gente de fora aqui, mas não tinha assim que trabalhasse direto com escola, com essa ideia de levar. E aí a gente começou a fazer isso. Um pouco depois, outras cidades também começaram a fazer isso. uhum. Tá? De levar alguém para morar na cidade. Então, hoje nós temos os reis das cidades. Né? Em cada cidade, a gente tem um jogador, um professor que é referência naquela cidade. Então, isso é muito bom. Né? Então, é um modelo que certamente dá certo. Né? Legal. E aí você foi construindo até um método. Eu hoje fico muito feliz, né, de aqui
Na biblioteca do Clube Xadrez de São Sebastião do Paraíso, nós temos cerca de 250 títulos e nós temos, eu inclusive tinha esse livro, eu não vou dizer que roubou meu livro, mas gostou tanto, mas tanto, eu fui, eu fui dar um curso em Rosário Oeste, Mato Grosso, e aí gostaram tanto do seu livro que o livro ficou por lá. Mas você tem ele em fascículo, que é o Xadrez para Crianças, né? Depois nós vamos falar de um outro trabalho seu. Então, basicamente, isso tudo que você está contando, esse aqui em parceria com a Fernanda Lotti, você vai falar já para a gente dele, mas praticamente o que você foi construindo aí, né? De experiência mesmo, os resultados que você foi tendo, chegou um momento que você começou a escrever, você virou escritora, porque você já tinha uma base legal, né? Provavelmente esse material do livro você foi construindo aos poucos, né? Esse conteúdo que você fez. Então, como que surgiu a ideia de fazer esse livro espetacular? São 10 fascículos, tem todo um aspecto visual, ele em forma de história, tem exercício, tem muita cor, né? Isso é muito bom para a criança, esse aspecto de o livro ser interessante para o jovem. Não é um livro técnico de xadrez. E tem também coisa técnica, mas não é só técnica. Então, de início, já parabenizar por esse trabalho excepcional seu e da Fernanda Lotti, que muitos treinadores, né, utilizam com sucesso esse material. Então, Gerson, é um trabalho assim que eu gosto também, né? Bem legal. Ele é fruto também de toda essa experiência de todos esses anos trabalhando com crianças, né? Nas escolas. Então, eu senti a necessidade de ter um material para apresentar para o professor. Ó, vamos tentar alguma coisa que seja fácil, né? Não seja tão complicado. Às vezes é muito complicado, não. E para a criança que fosse de forma lúdica também. Uhum. Então, nós trabalhávamos, ficamos 5 anos, né, eu e a Fernanda, nós participamos de um projeto, que é o projeto Ceval de Xadrez nas Escolas. Uhum. Foi quando a gente teve até saiu de um clube de 200 participantes para mais de 1.000 participantes, esse período de 5 anos, que foi de 96 até 2000. Então, aí a Ceval patrocinava esse projeto, e onde a gente organizou eventos, né, circuito Ceval, a gente organizou cursos, oficinas para os professores, a gente ia nas escolas, então, enfim. E depois de 5 anos, quando acabou esse projeto, né, e a gente sentiu necessidade de criar outros projetos. Aí criou um projeto que chamou das Blusinhas. Aí teve um projeto que eu achava que o xadrez tinha que sair da escola também. Eu tinha que ir para a rua, assim, né? Então a gente não, vou apresentar um projeto para a livraria. Tem que ir para uma livraria. Tinha uma livraria que era um café grande, né, a maior da cidade. Eu, que era perto da minha casa, não, vou apresentar um projeto para eles. Né? A gente já apresentou um projeto da livraria alemã, o circuito da livraria alemã. E aí, num belo dia, eu estava lá, né, no sábado, e tinha o dono lá da livraria, e um dos donos, né? E ele tinha editora, né? Que é a editora Todo Livro. E lá tinha muito livro, Todo Livro. E tinha esse formato de livretos, até hoje, muitos livretos para criança. Aí eu conversei com ele e falei assim, olha, seria interessante, não tem nada parecido, não tinha visto até então nada parecido no mercado. Eu propus para ele, vamos fazer um livro que você possa chegar no supermercado, comprar, ou na banca de jornal, alguma coisa assim. Ele gostou da ideia, pediu para que eu apresentasse o projeto. Eu conversei com a Fernanda, eu falei, vamos fazer? A gente vai 10 livretos, coisa assim, a gente faz, né? Tranquilo, fácil, não sei o quê. Aí ela topou, né, fazer o projeto, e a gente apresentou para ele gostou da ideia, nos apresentou o formato, serão 10 livretos, e quando chegou a hora, assinou o contrato e tal, e quando chegou a hora de executar, aí eu conversei com a Fernanda, vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer algo que não tenha, né? A gente está acostumado a ver a movimentação das peças e pronto, a peça. Vamos tentar criar uma história. Então, a gente inventou, né, uma historinha e contando mais ou menos o que acontece mesmo. O pai dá um presente, o padrinho dá um presente, que é um xadrez, e aí a criança se interessa, acaba levando para a escola, na escola descobre a professora, enfim. E foi também um processo pelo qual eu passei, né? Perfeito. Uhum. Aí eu gostei, só que nós temos que fazer
de forma que seja curto e mais eficiente. Então, a gente tentou botar não tanto conteúdo, né, coisas curtas para a criança, mas que não tivesse um conteúdo. Então, um básicozinho para começar. Né? Então, a ideia é só acolher a criança no mundo. E xadrez, e tem que ser colorido. Né? Até então, tem livro colorido, né? E eu entendi que os livros que eu tinha, tudo preto e branco. Né? Aí eu entendi, quem escreve livro é o jogador de xadrez. Né? Então, o único que eu conhecia que não era jogador de xadrez assim, era o Silvio Rezende, né? Falecido, né? Foi um dos grandes incentivadores. Né? Então, eu pensei, temos que fazer alguma coisa colorida. Aí a gente apresentou, eles fizeram colorido, lindo, e foi o início. Né? Então, aí, só que ele gostou tanto que ele transformou até os livretos numa brochura mesmo. O livro, né? Tem o livro. Esse de brochura que foi o primeiro que eu conheci. Depois que eu vi esse que eu mostrei aqui, que é de fascículos. Isso. Mas o projeto original é só para ser os fascículos, as revistinhas. E aí depois ele, no mesmo projeto, já encaixou o livro. Né? Aí depois fez nesse formato maior também. Aí ficou bem legal. Eu, pelo menos, gosto muito, né? E o Yuri, né? Então é um trabalho bem legal, voltado mesmo para o professor. E uma das ideias do livro também, né? Eu pensava, puxa, o professor às vezes trabalha com 20, 30 alunos na sala. Ele pega um livreto, eu trabalhei assim também, dá para um grupo, dá para outro, então ele pode trabalhar com vários. Distribui ali em grupos, fica muito bom. Né? E a ideia sempre é também para estimular a criança. Né? A criança tem que tomar esse contato com o livro e tem que entender. Quer melhorar? Tem que estudar. E tem que pegar um livro de xadrez. Não basta só ficar hoje em dia só de computador, tem que pegar ali aquele concreto, né? Pegar, né? E a criança é muito disso. Né? Ela gosta de saber o quanto ela sabe. Então, eu pego alunos, nossa, eu já li um livro, aquele livrinho assim, livreto, e eu fico tão feliz de saber que ela tem alguma coisa. Então, o livro é algo concreto para ela. Né? Exatamente. Falando nessa linha aí, hoje mesmo a filhinha veio e me mostrou um livro. Papai, eu já li mais de 100 páginas. É o Diário de um Banana, que tem vários volumes, né? E ela estava acostumada a pegar lá na escolinha livros assim de 80, 60, 100 páginas, né? Ela pegou de mais de 200 e só numa sentada já leu mais de 100 páginas. É exatamente isso que você falou, esse despertar aí. O livro tem essa importância, né? Isso mesmo. Então, a gente procura sempre estimular o aluno a pegar o livro. Pois ele vai pegando outros livros, né? Vai aumentando, né? Opa, agora esse é... E quando a gente mostra direto aquele livro, né? Quando eu pego um aluno meu que dou lá aquele livro em 300 páginas, ele olha assim, é muito difícil. Então, ele acha que não vai dar conta, tá? Então, dando um livro assim de acordo, né? Então, a gente tem que ir dando assim, um pouquinho, né? Pro aluno. Depois ele vai aumentando, né? Carga, né? Gradualmente, né? Bom, e nesse meio tempo aí, você me mostrou um rascunho até desses livros, né? Quando a gente esteve em Araraquara, você fez um trabalho aí que só o rascunho eu fiquei impressionadíssimo. Nossa, quando esse material aí sair para o mercado, o xadrez para crianças, né, que já tinha tido um impacto fabuloso, esse material da Regina vai fazer um sucesso extraordinário. E então, fez tanto sucesso que são 3 volumes. Você já fez 3 volumes? Que projeto é esse? Foi um projeto que durou quase 5 anos também. Né? Assim, eu trabalho num colégio, e o colégio, na época, ele ia fazer começou o integral e o bilíngue. Né? Agora tem bilíngue tudo quanto é escola. Né? Então, o colégio estava começando. E só que eles queriam material. Né? Então, eu falei, eu posso indicar material. Vocês podem traduzir, importar, enfim. Mas só que a direção queria que fosse próprio, que fosse desenvolvido com material. Eu falei, não, mas dá muito trabalho, eu jogo, eu faço isso, né? Então, não, mas pode ser no seu ritmo. Mas eles insistiram tanto que, então vamos pensar em alguma coisa, mas para eu fazer alguma coisa tem que ser no nível daquele que já foi feito melhor. Né? Então, se vocês toparem, aí eu entro. Aí eles aceitaram, eu vou chamar alguém para trabalhar comigo. Né? Então,
Aí eu fui convidando um, outro, um recusou, outro recusou. Ai, meu. Aí convidei uma professora de educação física, que trabalhava também nas aulas pedagógicas, ela costumava dar xadrez, também do mesmo colégio, né? Aí ela aceitou na hora. Ai, que bom. E ela é muito criativa também, então. E aí, bom, duas pessoas. Aí nós precisamos de mais uma pessoa. Então, aí a gente convidou, eu saí convidando, e aí, numa hora, eu cheguei, vai ser você. Vai ser bom para você, vai ter o seu nome num livro, coisa e tal. Você é muito organizado, entende desses softwares aí, de coisa e tal. Aí nós convidamos, né? Eu convidei a uma aluna, uma Brunuzinha, a Andressa, e ela aceitou, né? Que ela mexe lá com o computador, com os programas. Então, a gente começou a fazer as reuniões, né? Então, formulando ideias, a gente pensou. Eu fui trabalhando isso ao longo do tempo, né? Para ver que formato era legal. Aí eles me pediram, e no início eu pensei, eu não gostaria que fosse um livro de série, tá? Um livro seriado, lá, primeiro ano, segundo ano. Como eu sempre estou trabalhando com criança, as crianças evoluem muito rápido, né? Aprendem xadrez muito rápido, movimentação, enfim. Então eu pensei assim, ó, como eu trabalho com crianças de 5, 6, enfim, 12 anos, eu pensei num formato, ó, não, Ângela, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com maturidade da criança. Vamos criar uma historinha. Então, as crianças que estão em fase de alfabetização, elas adoram historinha com fada, com mago, coisa e tal. Então, a gente criou uma historinha, né? A Misha e o Amix. E aí ele conta uma historinha e vai apresentando, né? Acolhe a criança. Então, é um livro que é bastante colorido. E como as crianças estão em fase de alfabetização, a gente colocou o livro em caixa alta, a gente fez atividades, né, de coordenação motora fina. Então, preparando a criança, né, também para ajudar em outras áreas. Aí um outro livro também, que aí o segundo, a gente pensou, olha, as crianças têm 7 anos, 7, 8 anos, eu pensei, a gente precisa. Tem umas que já estão mais adiantadas, já estão lendo, mas ainda estão aprendendo a escrever. A gente pensou, vamos fazer um livro de iniciação também, mas só que não de fada. Vamos pensar em peças animadas, um livro que tenha crianças, que ela consiga se identificar. A gente também criou um ambiente assim, tá? Para favorecer a criança ficar feliz, né, com aquele livro. E com atividades bem lúdicas, né? E a gente criou também um terceiro, que também é de iniciantes, mas ele vai do iniciante e passa mais conteúdo. Né? Então, o meu sonho é que todos os meus alunos até 10 anos saibam tudo que é naquele livro. Ele já trata um pouco de abertura, já fala de estudo de peões, fala de final, então ele abrange mais o jogo como um todo, mas também de forma lúdica. A gente criou um personagem, né? E ele é apresentado por um detetive, né? Então as crianças não são capítulos, são missões. Então ele passa por etapas, né? Cada criança vai passando por uma etapa, e ao final da etapa, ela recebe, cada etapa ele ganha distintivo, ganha uma estrelinha. A criança gosta muito disso, de ela ser premiada quando ela faz alguma coisa. Então, ele precisa dessa coisa assim, de ter alguma coisa que diga, olha, você fez, então você merece. Então, a gente procurou fazer um livro que ele tem que fazer por merecimento. Uma coisa do livro, né, a gente optou também o livro não tem as respostas. Que a gente entende o seguinte, é livro de iniciantes, o professor vai trabalhar. Não sabe aquilo ali, se a criança não consegue, ela tem que saber o que é checkmate, não precisa ter uma resposta para ela vai ver. Então, se não for, ela vai perguntar em outro lugar. E porque quando eu trabalho com criança, com livros que têm respostas, às vezes ela fica assim, não sei, ela acaba desistindo e vai lá direto na resposta. Então, a gente colocou de forma que ela realmente entenda e ela sabe que aquela resposta dela é a melhor. Né? Ô, Regina, eu já tive professora durona, mas pelo menos tinha a resposta. Você é uma professora terrível, meu, não tem nem resposta. Não. Eu não... Mas gostei mais dessa estratégia de ensino aí, legal, porque senão a criança desanima e vai logo ver a resposta, né? Ou ela também, ela pergunta, ela tem uma dúvida, que é coisa do xadrez. Ó. A gente tem que aprender a perguntar e ir atrás da resposta. Uhum. Tem que buscar, mas primeiro você tem que buscar você, dentro de você. Né? E pela lógica também, né? Então, enfim, aí depois ela vai para um outro pergunta para o adulto, vai perguntar para o professor. Uhum. Então, aí eu acho bem legal esse formato. Né? Hoje eu aplico o livro, né? Então, estou aplicando o livro tanto em inglês, né? Quanto em português. E o livro é bilíngue, então. É A bilíngue, escola que né? você está aplicando, ela é bilíngue.
Isso tem um livro mesmo em português e tem um livro em inglês. Uhum. Em inglês ele é usado no bilíngue, né, com as crianças lá. E o outro eu uso nas aulas extracurriculares. Né? Aí eu uso os dois. Mas a ideia mesma é de acolhimento, como aquele outro livro do xadrez para a criança. É trazer a criança para o mundo do xadrez, trazer o pai, né, a mãe, o tio, ensinar de forma bem lúdica. Aí, no segundo momento, já sabe todos aqueles conteúdos, naturalmente eles vão atrás de mais livros. Entendeu? Então, eles querem ser aquele ambiente, eles querem participar de eventos, eles querem melhorar o nível. Então, enfim. Então, como eu tenho essa coisa com a escola, lá no início eu falei sobre a minha relação com a escola, né? Então eu entendo que a gente tem que, na escola, estimular ao máximo a criança. Uhum. Tá, a ideia do livro é essa. E onde a gente compra esse material? Porque, por exemplo, o livro Xadrez para Iniciantes, a gente encontra em livrarias, inclusive online, né? Agora, este material, que é um material aí mais recente, né? Um material que você usa aí o seu dia a dia, ele está no mercado também para a gente comprar? Sim, está aberto, né? Algumas escolas até já utilizam o livro, né? Acho bem legal, ótimo. E só que ele não está ainda em livrarias, ele só é comprado pelo site da editora, né? A editora é Bom Jesus editora.com.br. E entra em paradidáticos, né? Entra lá paradidáticos e compra online, né? Online, manda aí para todo o Brasil. Mas no momento ele só é vendido mesmo pela internet mesmo, na loja virtual da editora. O colégio é Bom Jesus e essa editora é do próprio colégio? É do próprio colégio. Então, todo o Uau, mas material o da colégio aí escola. é uma potência. Não, é um grupo bastante forte, tem em várias cidades do país, assim. Né? Então, a gente está tentando que nas outras unidades tenha xadrez, em algumas tem xadrez, né, já, né? Uhum. Então, é um grupo que tem dado bastante apoio, assim, ao xadrez, né? Portanto, a gente está aí completando 30 anos de escolinha, né? Então, a escolinha daqui de Blumenau é uma referência, né? Aí Tá. para Vocês outras viram que unidades. a Regina, ela tem uma característica bacana, porque ela é boa de prosa, né? Como todo carioca, como todo professor, né? Inclusive, nos meus cursos de capacitação, é uma coisa que eu falo sempre com os alunos. Ó, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de conversar, de bater papo, você tem que gostar de se doar, de passar conhecimento. Que é exatamente esse bom papo que nós estamos aqui, que era para ser meia hora, estamos caminhando já para quase uma hora, ainda tem um monte de pergunta para fazer. Agora, eu vou fazer duas perguntas, em seguida chegaram, né, questões aqui, né, do pessoal do Clube Xadrez Online, estão te fazendo perguntas. Eu vou fazer duas, a gente emenda então com essas que o pessoal mandou e você faz essa finalização aí, né, as considerações finais. Beleza? Gerson, eu não falei ainda dos brasileiros, não falei das Não, Olimpíadas. então, mas são exatamente essas duas perguntas que eu vou fazer. A primeira é sobre brasileiro. A segunda, né, é sobre Olimpíadas. E já emendando aí essa questão cultural, né, de viajar para muitos países, você já esteve em cerca de 30 países. Então, você vai falar da sua trajetória nos brasileiros, octa, tá certo? Octa campeã brasileira, a única campeã, né, que já ganhou aí 8 títulos nacionais, que é uma coisa extraordinária. E também, né, depois você vai contar para a gente aí dos títulos. Você tem títulos aí que não é só de xadrez, né? Tem título da FIDE, tem título aí dos criadores, né, que te fizeram uma homenagem muito bonita, é comendador agora. Então, já vou emendar três de uma vez. Fala dos brasileiros, da Olimpíada e esse viés aí educacional, cultural, né, que a gente tem quando ganha o mundo e os títulos que você recebeu. Em seguida, já passo aqui para as perguntas. Então, são muitos brasileiros, né? Eu jogo o Campeonato Brasileiro desde 82. Eu acho que eu deixei de jogar 3 ou 4, né, brasileiros. Então, foram 8 títulos, né? O primeiro marcante, mas foi também o primeiro que me levou para a Olimpíada, né? Foi o co-campeão, né? Junto com o mestre Jussara Chaves, né? Lá em 82. Então, foi um brasileiro bastante marcante. Aí, no segundo brasileiro que eu joguei, foi em Piabiru, no Paraná.
Aí eu já estava muito empolgada com jogar torneios, gostava de viajar. Aí já ganhei sozinha, então foi numa sequência, né? Fui ganhando, até que chegou uma hora, claro que não deu, né? Mas uma coisa legal foi que, a partir de 85, eu consegui o apoio de uma empresa, né? Então, a Cremer, que me patrocinou durante 10 anos, né? Então, acho que é um recorde aí também. E com esse apoio, eu consegui viajar bastante, jogar torneios. Foi nesse período também que a gente eu saí daquele momento também de jogadora para organizar eventos, ou seja, eu recebia e levava também para o próximo, né? Também através dos eventos, então foi bem legal. Aí eu comecei a participar também de mais torneios, quando eu comecei a viajar, né? E nisso de participar de torneios e continuar jogando campeonatos brasileiros, acabei jogando, né? No final, eu joguei 10 Olimpíadas, né? E a Olimpíada, que é realizada a cada 2 anos, então a cada 2 anos era num país. Então, um país diferente, então a gente sempre aproveitava, né, a ida para a Olimpíada para acabar indo para outra cidade ou país para jogar um torneio. Isso aconteceu bastante. Por isso eu viajei para muitos países para jogar, né? Hoje, na verdade, eu viajo mais por causa dos alunos, né? Então, os alunos é que vão para os mundiais, é que vão para os pan-americanos, aí a gente acompanha. Então, eu tive uma carreira assim, bem legal, né? Que me levou para o mundo, joguei com tenho muitos amigos por aí, o xadrez também dá isso, né? Então, meio que você faz amigos muito fácil, e o xadrez é tudo cúmplice um do outro, né? Então, amigos para sempre. Eu sei que aí joguei, então, os brasileiros, as Olimpíadas, e nessa trajetória toda de ser jogadora, né? Ter os alunos também jogando, participando de eventos com essas conquistas, participações em jogos abertos de Santa Catarina, né? Aí, no ano passado, né, e também como organizadora, como técnica, então, todas essas conquistas, aí, todo esse fomento do xadrez em Santa Catarina, eu recebi o título, né, da Comenda, né, então, durante os Jogos Abertos. Aí eu entrei para um hall, né, dos poderosos do esporte de Santa Catarina. Então foi um momento bastante feliz, assim, um momento assim incrível, né, mesmo, sabe, de ser comendadora, né? Então, um outro título também que foi um momento bastante marcante foi quando, alguns anos atrás, eu recebi o título de cidadã fluminense. Então, foi um momento bastante marcante estar na Câmara, fazer discurso, né? Também falar sobre xadrez. Então, foi um momento muito legal. Fora, claro, o título de mestre feminina, né? O título de mestre de WMI, também foi durante o Sul-Americano. Foi no mesmo ano que a Joara Chaves também conquistou, nós empatados ali, no Sul-Americano, né? E então, naquela época, dava o título de primeiro até terceiro, né? Então, foi um momento marcante. Outra coisa que foi legal também nessa minha carreira de xadrez foi fazer o curso da FIT, né? De treinador, né? Aí eu sou instrutora da FIT, então achei muito legal ter também a FIT. Muito chique, escritora da FID, meu Deus, parabéns. Tô ali, né? Um dia você é da top lá, né? Mas tô ali. Uma instrutora que trabalha aquela área que é a área que eu gosto mais também, né? A área é base, né? Eu procuro estimular ao máximo a criança, né? Mas não só do xadrez, não. Vai fazer tudo, fazer música, vai fazer. Então, é a parte mesmo que eu gosto, né? Depois as crianças vão melhorando até ter aí os alunos power, né? Que me dão um chicote, né? Eles estão ganhando. O meu rating está abaixando e o deles está subindo, né? Então, aí a gente faz esse trabalho, né? Ou seja, estimular e, a um determinado momento, né? Encaminhar. Né? Então, acho que o professor é isso, né? Estimular e depois encaminhar. Ó, tá aqui o mundo e encaminhar. Então, vai lá, procura aquele técnico, aquele professor que vai dar mais conhecimento para você. Eu cheguei aqui no meu limite. Né? Então, eu não posso ser egoísta, né? Então, tem que doar. O desenvolvimento do aluno, né? Exatamente. Então, essa é uma parte que eu gosto bastante. Então, de títulos, bom, todos os brasileiros foram importantes, né? Todas as participações na Olimpíada foram importantes. Claro, aquela que eu fiquei mais feliz, né? Foi aquela de 92, né? Em Manila, né? Filipinas. Tem uma medalha, né? Tem uma medalha na Olimpíada.
a medalha é marcante, assim, quando tiver a medalha lá de bronze, né, jogada no terceiro tabuleiro, foi muito legal. Muito legal ver todo esse o desenvolvimento do xadrez, né? Então, hoje mesmo me perguntaram há quantos anos você joga? Eu tenho 45, 46 anos. Aí a mãe falou, nossa, eu não era nem nascida quando você começou a jogar. É. Então eu fico feliz hoje de acompanhar todos esses poderosos grandes mestres. Eu vi todo mundo pequenininho, né? Eu Aham. acompanhei toda a evolução do xadrez escolar no Brasil, e ter acompanhado ao longo desses anos, né? Então tudo está acontecendo, por exemplo, o nível dos torneios, né? Então eu estou sempre batendo palmas, porque tem trabalhos maravilhosos no Brasil, né? Muita gente boa trabalhando em todos os cantos do Brasil. Eu acompanhei todo esse desenvolvimento do xadrez escolar, né? E Perfeito. também, claro, o nível dos torneios mesmo, os torneios mais fortes, né, de Uhum. rendimento. Então, na medida do possível, eu ainda consigo participar de um ou outro, mas hoje mesmo eu trabalho mais com xadrez de base mesmo, né? E agora nós vamos para essa fase mais final da entrevista, onde os participantes aqui do canal do Clube Xadrez Online, eles mandam perguntas para o nosso entrevistado. Então vou começar, Regina, aqui com o Paulo Sunal, de São Paulo, capital. O Sunal faz a seguinte pergunta: quais livros ajudaram você a se desenvolver tecnicamente? E ele pergunta: livro de abertura, de meio jogo e de final. Não, então, um abraço lá para ele, né? Obrigada por fazer a pergunta, participar da entrevista. Eu comecei, como eu disse no início da entrevista, né, o Xadrez Básico, um livro muito importante na minha formação, foi praticamente o meu primeiro livro, né? Digo que foi o segundo, na verdade, porque o primeiro foi Aprenda a Jogar Xadrez Corretamente, um livrinho curtinho, né? E aí, depois que eu entrei mesmo no programa da Fundação Roberto Marinho, é que eu tive acesso a outros livros. Então, ali eu tive acesso ao Pacman, né? Então, Estratégia Moderna do Pacman. Aí eu comecei a estudar finais, aí o mais L, finais de peões, aqueles finais de torres também. Aí ali tinha muitos livros de abertura, tinha também enciclopédia de meio de jogo, os informadores, então eu tive um acesso maior. Agora, um livro que eu segui assim mesmo foi a coleção do Grau, sabe? Desde o primeiro, aí o segundo, o dois, o três, que foi muito importante, que trata de estrutura de peões, né? Então, esses livros eu recomendo. Fora esses todos aí de partidas, né? Por exemplo, eu gosto muito do Capablanca, né? Best Games, então, e Capablanca sempre me inspirou também. Então, eu gosto também de livros de partidas comentadas. Então, eu gosto aquele do Zurique, que tem todas aquelas partidas comentadas. Eu gosto do Taimanov, né? Select Games, do Taimanov, que ele analisa todas as partidas. Aí é fantástico também. Enfim, aí tem esses clássicos, né, do xadrez, e hoje tem muitos livros, né? Hoje a opção é muito grande de livros hoje, né? Temos aí grandes autores. Então, na verdade, hoje a preferência sempre para quem começa com xadrez é ter um técnico que oriente, né? Porque aí hoje o livro, na verdade, você tem que ver o perfil do jogador, e aí então você indicar o que se adequa melhor para ele, assim. Então, Muito por bem. aí. Lá atrás, a grande dificuldade era conseguir material. E Conseguir hoje a material. dificuldade é a quantidade de material, né? Tem muita Sim, coisa hoje, de acesso, né, de material, você tem que ter um filtro, senão, sim, né, você pega livro de estratégia, tem um monte hoje, né? Então, lá atrás, né, a sua geração, a minha geração, nós fizemos esse estudo, realmente era aí, xadrez básico, aquele capítulo 5, sim, temos posicionais de meio jogo final, era uma maravilha. sim. Depois a gente pegava o Pacman, Estratégia Moderna de Xadrez. Antes, inclusive, eu passei também pelo mesmo livro que você passou, do Grau. Eu conto aqui para os alunos, Regina, que o Grau parece aquele cara. Aqui em Sim, Minas a gente fala do pão de queijo mineiro, que é delicioso e tal, né? A gente coloca o tabuleiro de xadrez, o livro do Grau, o pão de queijo, toma aquele cafezinho, parece que o Grau tá junto com a gente lá estudando. Tamanha a sim. didática dele, né? Parece que é um companheiro, um parceiro da gente que está ali estudando com a gente. E o Grau também fez parte da minha formação. Mas é exatamente isso que você falou. Hoje está mais para o perfil, né? Tamanha quantidade de coisa que tem,
é importante o treinador aí encaixar Sim. o livro que combine com o perfil. E ele fala o seguinte: como a mestra escolhe o próximo lance? Então, acho que ele quer saber mais aí da tomada de decisão em função da parte analítica, especialmente de cálculo. Olha, quanto à escolha do lance, eu prefiro avaliar a posição, né? Então, escolher o lance de acordo com o que a posição está pedindo. Porque na parte de cálculo, o treinamento é muito duro, né? Então tem que treinar bastante. Não que a gente não calcule. Então, quando um cálculo assim reto, muito objetivo, né? Mas quando entra na árvore mesmo, se, então não dá para ir muito longe, né? Porque o erro vem dali. Você erra uma coisinha e perde a partida porque não viu algum lance no cálculo, erra o cálculo, né? Então, normalmente eu falo, olha, eu sigo o sentimento da posição, entendeu? Primeiro o sentimento da posição, depois vem um pouquinho de cálculo, né? Então, para jogar melhor. Mas é porque como eu gosto muito de estratégia, né? Então, aí eu prefiro mesmo avaliar a posição, né? Mas se Tá. tiver que entrar numa posição mais aguda, né, eu sei que aí o cálculo aí toma mais tempo também no relógio, então... Uhum. Né, É como aí é se mais, tivesse o entendimento ali posicional, né? Você trabalha estrategicamente a posição no campo das sim. ideias e aquilo que precisa, você vai para a parte de cálculo em si, a parte concreta mesmo. Isso aí. E também porque eu acho que é mais tranquilo também, a partida é mais tranquila, né? Eu não tenho jogado muito em partidas violentas, né? Uhum. Muito golpe, que exige muito do jogador, né? E esse nível que você joga também, Regina, tem um detalhe que é o gasto de energia. Se você se arrebenta numa Sim, partida, você não tem energia para jogar, né? Às vezes tem duas sim, partidas ao dia, os torneios são longos. Então, se você precisa administrar ao longo de toda a sim. competição a questão da energia. Então, se toda partida você precisar jogar como tal, né? É Kasparov, isso, assim, né? Jogar ativo realmente é difícil, né? é difícil, então eu prefiro mesmo partidas mais tranquilas. Lá no início, e o que acontece com o professor, eu vejo, as crianças querem coisas muito dinâmicas, querem agressividade, né? Mas depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais calminhos, né? Partidas mais É, tranquilas, né? aham. Assim. Tá, e ele também, o Sunal, para fechar aqui as perguntas dele, qual partida mais marcou sua carreira e por quê? Olha, tem uma partida, fora as partidas de decisão de campeonatos brasileiros, mas uma que eu lembro sempre é uma que eu joguei num torneio aberto em Groningen, né, na época no Natal, que era um torneio que eu sempre quis jogar, um torneio assim, de final de ano. E aí eu joguei com uma jogadora da Índia, ela joga Olimpíadas, coisa e tal. Aí ela estava lá jogando, foi um gambito, né, na holandesa, então, cavalo F3 e F5 e E4, eu ganhei a partida bem rápido, né? O detalhe foi que quando eu cheguei uns 3, 4 minutos, né, atrasada, e ela estava lendo uma revista, então, com as pernas cruzadas. Então, não me tratou assim, não deu nem bola. E eu tomei a decisão de jogar aquilo ali na hora. E quando eu vi assim, meu Deus do céu, então tá, vai isso mesmo. A partida terminou rápido, assim. E é uma partida que depois que comecei a dar aula, eu vi que estava no Chess Master, aí está lá no banco de dados. Então é uma partida que está para ir. A sua partida Tá, está lá? tá Nossa, lá, que foi bacana, bem rápida, parabéns. bem rápida. Então é uma partida que eu lembro muito, assim, cada postura da jogadora, Sim. ela era muito forte também, né? Então era favorita para me ganhar. Aí eu fiquei bem feliz, né? Bem feliz. Claro, tem aquelas partidas que são duras também, né? Que você sai dali, trabalha e sai dali. Eu lembro de uma da Olimpíada, que pergunta que partida da Olimpíada, foi uma que levou 7 horas, mas ainda era no tempo de suspensão assim, de partidas, né? Imagina, Então, 7 horas, você jogou uma partida de sete é, horas. Eu, sim. E o aí, máximo que eu joguei foi 5 horas e meia, é, saí arrebentado. 7 horas é duro, hein? aí teve a suspensão, né? Porque após seis Sim. horas, né? Uhum. Tinha suspensão, mas aí você volta, analisa, de repente lá no final você comete um erro e lá foram 7 horas, né? Então, às vezes, essas situações assim marcam bastante. Beleza, então agora Hugo de Araújo Paula, né? Nosso amigo lá de Valadares, ele faz a seguinte pergunta para você.
Como romper a barreira que algumas crianças têm de não jogar xadrez competitivo? Ele diz o seguinte: ele tem uma filha e no dia a dia ela é muito competitiva. Então ele acha que, né, por receio de derrota ou talvez por não ter aquele desempenho que ela gostaria, ela deixa de jogar, né, com outras crianças e até com os adultos. Eu vejo muito isso, né? Isso é bem recorrente, assim, quem dá aula, quem trabalha com as crianças. Eu tenho bastante cuidado, né, na hora de indicar os pais, ou leve a criança para um torneio, para não agredir, porque a criança, a primeira coisa, ela tem que ficar feliz, né? Ela tem que estar feliz jogando. Então, quando ela sente dor, esquece. Né? Se ela não tem vontade, ela ainda está insegura para participar de torneios, a gente tem que ir com muita cautela. Né? Então, geralmente acontece que alguém projeta a expectativa alta, né, sobre o desempenho dela. Às vezes os pais, né, está tão acostumada a ganhar, que ela sabe que quando chega num torneio não é bem assim, né? Então cria uma expectativa muito alta. Aí na hora mas geralmente elas têm um primeiro contato de dor. Aí depois, não, eu não quero isso. Então elas não, eu não quero e não vão. E outros também, muitas crianças dizem que não estão preparadas. Né? Então, ou seja, aí tem dois aspectos. Né? Um que ela diz que não está preparada porque ela não quer enfrentar, né, essa dor da derrota, então não está acostumada a perder coisas, e a outra porque não gosta mesmo. Né? Então a gente tem que respeitar. Eu tive muitos alunos que não quiseram nunca participar de eventos, eram bons jogadores, né? Mas hoje são profissionais assim fantásticos e lembram bem que a gente só trabalhava, mas eles não sentiam a vontade para competir. Né? Então a gente tinha que respeitar isso. Isso ainda acontece. Né? E aqueles super talentos, né, que aparecem também, mas na hora de competir eles não querem. Eu sinto muito essa dor da derrota. Né? Tem a dor dele próprio ou tem aquela dor que vem porque não quer ver o pai, a mãe feliz. Então, quando os pais projetam, né, aquela coisa nos filhos, aí o filho fica com medo. Né? Então, às vezes, eu recomendo aos pais, olha, segura, né? Então, o filho, independente do resultado, é abraçar o filho, né? Não tomar uma de ser técnico, né? Ser o professor do filho, só brinca com a criança, só joga com a criança, sem a tal da tanta crítica, né? Você é melhor, você poderia ter, sabe? Tem que, com os menores, tem que ser bem tranquilo, porque a criança tem que sair feliz. Feliz porque participou de uma competição, sabe? E tem que entender que aquilo, a derrota, eu tenho aluno que fala assim, ó, não, eu não, foi bom, eu joguei, eu aprendi. Então, tu jogou um torneio, participou, está aprendendo o tempo inteiro. Então, a derrota é só uma referência para você melhorar sempre. Então, quando a criança compreende isso, os pais compreendem isso, vê que quando participa de um torneio, o ganho é muito grande, né? O ganho de relacionamento, o ganho. Eu costumo dizer que participação em um torneio vale um ano inteiro de treinamento lá na sala. Não, pode ter certeza, porque a criança, a cada evento, ela amadurece, né? E o pai nessa, ele também, né? Porque ele vê conhece outros pais, né? Ele vê que o filho, ele acha às vezes que o filho é um poderoso, né? Quando ele chega lá, não é bem assim, né? E outros que fazem porque dizem para o filho, não, você tem que se preparar. Aí eu chego para ele, olha, ele está estudando, mas cuidado com esse preparar, né? Então, deixa a criança amadurecer, vai, joga, aprende. Porque às vezes a gente, na sala de aula, fala tanto, ela joga bem ali, mas quando lá vamos ver o que acontece, lá ela, né, ela dá aquele blackout lá que não compreende a posição, perde por um descuido, porque aí também não está acostumada com o ritmo de torneios, né? Então, aí ele tem que ir com muita cautela, né? Mas brincar, né? Não tornar um torneio ou a competição assim tão importante, né? Então, no início, a criança tem que ser feliz, né? Então, por isso eu gosto de torneios onde as crianças... torneios com sorteios, eu adoro torneios com sorteios, torneios que tem que dar medalha para todo mundo, troféu, sabe, lanche, tem torneio festivo, né? Então, você tem que primeiro participar dos torneios festivos, né? Os torneios escolares também, acho que é importante, né? Participar dos torneios escolares e, claro, seguindo todo aquele cuidado, né, professor? Né? É bom participar, né? Mas também se a criança não quiser, deixa, porque ela não está amadurecida ainda o suficiente. Exato. E também esse lado que você está dizendo
é tão importante, né, essa parte lúdica do xadrez, essa parte recreativa. Então, aquilo que a gente trabalha com o aluno, eu fiquei 20 anos em sala de aula, lá na escola mesmo, dando aula só de xadrez, e muita gente realmente ficou naquele ambiente só, e foi feliz ali. Ou seja, ele gostava de estar jogando com os amigos, aquilo chega a ser até terapêutico, né? Então, esse xadrez Exatamente. competitivo, ele realmente não é para todo mundo. Então, você espalha conhecimento, você mostra o xadrez ali na escola, e alguns poucos vão se destacar, vão se interessar pelo xadrez, né, competitivo, especialmente de alto Competitivo. rendimento. Sim. Beleza, boa dica aí para o nosso amigo Hugo. Tânia Carvalho, ela é mãe do Olavo, que foi campeão brasileiro agora, Meu inclusive, espetáculo. é, Querido. o FENAC, eu acho que ela conversou aí com você, né? Ele esteve aqui em Blumenau no Brasileiro Escolar. Aham, Sim. aí. Então, ela está em Sinop, né? Ela é uma empresária, ela está em Sinop, mas tem contato aqui com a gente em Minas. Então, ela é mineira, mas está lá em Sinop, Mato Grosso. Qual a recomendação de material didático para uma criança que está dando os primeiros passos no xadrez? Olha, primeiro, claro, vou recomendar os meus Os livros, seus né? livros, é. Muito Forma lúdica, né? sim. Então, mas hoje em dia tem muita opção. Ó, tem uns sites de apoio, né? E tem alguns livros também, né, para criança. Então, é bom que a criança avalie nesses livros. Então, por exemplo, lá na sala de xadrez eu tenho vários livros. Então, eu vou mostrando para as crianças, porque tem criança que gosta, por exemplo, do meu primeiro livro ali. Tem criança que já se sente mais à Xadrez para vontade para criança. trabalhar um outro tipo de conteúdo. Então, você tem que ver também o perfil da criança também. Se ela gosta ou não de ler, se ela gosta de figuras. Né? Então, você tem que... Nós temos aí bons materiais aí para isso, para trabalhar com criança. Agora, nós precisamos aumentar mais ainda a quantidade de material. Eu digo assim, olha, o mercado está aberto ainda para mais autores, a gente precisa muito, e principalmente material para a escola, sabe? Precisa bastante ainda. E ainda porque eu acho que ainda a gente está encaminhando, engatinhando assim, né? Porque está começando a fazer nas escolas muito forte, então precisa de mais material para ver perfil das escolas, perfil também das cidades, né? Então a gente precisa ainda de muito, muito material. Mas eu recomendo aí a coleção e livros para iniciantes, né? Aí Tá. depois, hoje, o que as crianças gostam é de jogar, né? Então, tem agora as opções, os aplicativos, né? Eu uso muito na sala de aula o Lucas Chess, né? Então, aquele as crianças adoram, é de graça, né? Então, acho fantástico, né? E nos sites para jogar, elas adoram jogar, entrar em sites também para jogar. Claro, na escola não é Chess.com. permitido, mas elas jogam em casa, eu recomendo. E outra coisa, os aplicativos, né? Quando entra lá e coloca o xadrez, é muito, muito, muito aplicativo para a criança, é coisa lúdica também. Uso aquele do Magnus, né? O Sim. King, meu, as crianças adoram também. Né? Então, eu fico nessa, de mostrar o que tem no mercado para os pais, não, vocês baixem para as crianças. Agora, a gente tem cuidado também, porque os pais elas já estão direto no computador. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado para não também, na sala de aula, ficar naquela do só computador. Então, eu fico assim, controlando. Né? Então, tem um material que eu uso, que é para criança também, eu recomendo, sabe? Que são os steps, lá do método holandês. Então, Sim. O ele Chess tem uma. Tutor. Então, ele tem os livros mesmo, né, os cadernos, e tem os cadernos para criança ali. Né? Então, tem o Step-In, né? Então, são bem legais, assim, simples, né? Diretos, então as crianças gostam muito. Né? Então, eu recomendo, então, os stepinhos, né? Os steps, os Uhum. primeiros, e a minha coleção ali. Aplicativo. Uhum. Sim. E vai comprando livro, né? Porque eles gostam de ver livros. Tá. Então, livro para criança. Compra livro para Tá. criança. Pessoal, e quando a gente fala em livro, tem que ser livro bacana. Bacana assim, ó. Aos montes. Olha, olha que coisa bonita, colorida, com gravura, ó, 10 de uma Sim. vez, ó. Isso aqui é o xadrez para crianças, né? Essa obra extraordinária que a Fernanda Lott e a Regina fizeram. Dá uma olhada nisso, ó. Tudo com um desenhinho. Olha que coisa bacana. Tem exercícios ao final
desses capítulos, né? Porque acabou sendo capítulo, Sim, né? Você tem o livro, a sim. leitura, e é como se fossem 10 capítulos, mas aqui ele é feito em forma de fascículo para até facilitar o manuseio na escola. E, Regina, vem mais desse aí, porque você já tem esse, tem 3 agora, mas o mercado está aberto e a Regina É, vai tá, fazer. é. A gente tem muitas ideias, até mesmo de continuar o Yuri, né, na outra fase, né? Sim, Ele começou com 8 anos, então agora ele já vai para uma outra fase de torneio, está mais velho. É mais ou menos como são os meninos daqui, né? Eles começam sim. ali naquela idade, depois hoje estão jogando o Campeonato Mundial, Pan-Americano. Então a gente vai acompanhando essas histórias, né? Então, de repente, a gente faz alguma coisa assim. E os Legal. novos livros da editora Bom Jesus estão num formato também do mesmo tipo de abordagem, né? Estão lá com fadinha, com detetive, a gente ia aumentando o conteúdo. Então, porque eu sinto muita falta, é assim, ó, tem livros de finais, mas só que os Tá. livros são muito técnicos, e aí eles são livros, a linguagem é para adulto, né? Sim. Então, eu queria livros mais técnicos, um conteúdo maior, mas numa abordagem mais para a idade, né? Então, a gente Uhum. ainda precisa muito desse material, né? Apresentar conteúdo mais forte. Eu me lembro quando lá veio, né? Ele ficou encantado com o livro, né, gostou, porque a criança ela quer brincar. Ela pode ser um jogador muito forte, já está com um nível bom, mas quando ele olha aquele que pode para preencher, para cobrir, então ele quer fazer atividade assim, né? Então, Perfeito. tem que respeitar esse lado lúdico também da criança. Então, a gente carece de material assim, mais técnico, mas com abordagem mais para a criança. Tá, ô Regina, eu lembro que quando eu comecei a dar aula, isso faz quase 30 anos aí, você tem um pouco mais de estrada, faz quase 30 anos, e era uma dificuldade, porque a gente tinha livro para jogadores. Então, quando você Sim, ia para a escola dar aula, você pegava livros para jogadores, tinha que fazer toda uma adaptação. Para você ter ideia, uma vez o Limp me emprestou os carimbos dele, carimbo. Aí você sim. xerocava ali para gerar o tabuleiro e carimbava, né? Ali com as peças claras e escuras, com cores diferentes, e a gente fazia no carimbo, não tinha nada, você pegava do livro, e aí, de repente, surgiu o livro do Gilcho, não sei se você lembra, o xadrez. Sim, eu usei bastante. Aquilo foi um Usei achado, muito. porque Foi. você já fazia o É, capítulo e, de repente, já tinha até os exercícios prontinhos ali, foi uma coisa é. fabulosa, né? E não tá por aí, uma pena, viu? E não tenha mais o livro por aí, não vi mais, Infelizmente. sabe? Então, os Foi uma últimos, pena. inclusive, É, a terceira edição, né, que surgiu aquele pois é, amarelinho, depois a coleção de 6, e depois sim. teve uma editora que fez um de capa preta. Os últimos exemplares, inclusive, eu que comprei aqui pelo Clube de Xadrez Online. Seria Uma obra ótimo que que passa bastante no voltasse aí. mercado. Sim, Tá, isso eu e também. a Tânia, ela também, né, emenda aqui uma outra pergunta, que material você recomenda para usar em clubes de xadrez, né, porque aí tem um clube famoso, com pessoas de vários níveis. Que materiais, então, são usados aí no clube de Blumenau? Aqui a gente teve muitos livros, mas livros mais antigos, né? Hoje a gente está sem livros novos. Porque hoje também os jogadores compram o seu próprio material, né? Então, às vezes, quando o clube investe muito em material, então fica lá o material parado, que cada um vai comprando de acordo com o que os técnicos recomendam e tal. Então, a gente não está muito atualizado com essa questão dos títulos, não. Mas eu conheço, né, clubes aqui que, meu, o investimento não aqui na cidade, né, mas em outras cidades onde o investimento em livros é muito grande, né? Então é bom comprar livros. Eu compro bastante livro, né? Mas a gente espera que uma hora tenha bastante livro de xadrez nas escolas, né? Nas bibliotecas, nos Sim, clubes escolares. Aí eu dou muito valor a isso, sabe? Eu, quando eu chego em São Paulo, que vejo a estante lá do clube, meu, uma maravilha ver aqui tanto livro, né? É muito bom que o clube tenha mesmo bastante opção, né? Para aquele jogador que... É que hoje também, Gerson, as pessoas estão estudando mais em casa, né? Hoje não tem aquele, como antigamente, a gente chegar um sábado à tarde, domingo, vamos para o clube. Então a gente tem que voltar a isso, fazer, sabe, encontros, né? Porque aí chega no clube, vê aquele monte de livros, aí pega um livro, né? Namora um livro, né? Então, mas a gente tem que resgatar isso ainda, sabe?
Hoje Tá. os clubes são poucos ainda. Aqui em São Sebastião do Paraíso nós temos o clube, inclusive a Tânia, né, que fez a pergunta para você, é uma das apoiadoras, e tem uma biblioteca muito legal, é de quase 250 livros. Esse livro que eu mostrei aqui, o seu livro faz parte do acervo lá da biblioteca, onde as crianças, jovens, adultos podem estudar lá, inclusive retirar o livro para estudar em Olha, casa. Tem todo um registro que o professor do clube faz, o Julian Santos, e aí tem todo um controle, né? Mas eles podem levar, estudar, e aí tem livros, né, mais avançados, intermediários e também básicos. Assim, isso é um no clube espetáculo, é né? Agora, espetacular. o que nós temos aqui de livros, assim, a biblioteca da universidade aqui, da FUB, ela tem muitos títulos, né? Então aí muitos vão lá e pegam. Na própria biblioteca lá do colégio onde eu trabalho, tem os títulos e as crianças pegam, né? Principalmente aquele xadrez dos grandes mestres, né? O que sai mais, né? Então eles costumam pegar e levar. Isso é muito bom, né? A criança se interessar. Mas como você falou, é importante ter os títulos. Hoje tem muito título, né? Muito título, mas é melhor, é bom ir comprando. E também tem muito material digital, né? Muitos livros saem hoje em formato Sim. impresso e digital. Então, essa questão do próprio jogador, né, o atleta ali comprar o seu material, muitos já estão comprando até digital, né? Eu ainda não me adaptei a essa tecnologia ainda. Eu cheguei a assinar uma revista tem 2, 3 anos, né? Mas Sim, eu não consigo ainda. Olha, é o hábito, né, de ficar ali. Eu ainda prefiro mesmo. Eu falo, por exemplo, adoro pegar os livros que eu gosto, colocar em cima da mesa, namorar o livro. Agora eu sim. vou estudar assim, sabe? Então eu gosto Eu tenho também um prazer enorme nisso, porque é, foi a sua formação, a minha formação, a nossa base foi assim, né? sim. Bom, agora vamos para a última pergunta, então, é do Marcelo Machado, é do xadrez do CAV, do Clube Atlético Valiense, né? Valinhos, ali do lado de Campinas, né? Próximo a São Paulo. Então, ele fala o seguinte, pergunta para você, são duas perguntas, inclusive perguntas, né, um pouco mais polêmicas, mas ele depois explica por que ele faz essas perguntas. Ó, você teve que enfrentar críticas negativas e opiniões contrárias pelo fato de ser enxadrista feminina? E se sim, né, como que você lidou com essas dificuldades? Bom, a primeira, eu não vou esquecer, né? Como marcou, foi uma professora que chegou e disse que para eu escolher outra coisa, porque xadrez não ia me levar a lugar nenhum. Né? Então, isso me marcou. Mas como eu era muito apaixonada, eu não ouvia muito, não. Né? Uma outra que me marcou bastante, eu era muito empolgada, sabe? Ainda estava no início ali, tinha participado 2 brasileiros. Foi um mestre que chegou que me disse que eu nunca seria uma grande jogadora, uma campeã, né? Não chegaria numa final de campeonato do mundo, ou iria mais longe, né? Aí eu fiquei assim, né, desmotivada um pouco, né? E aí ele falou, porque para você ser uma campeã do mundo, você chegar lá nessas tops aí, você tem que ser muito fanática, e você não é fanática, né? Você ama xadrez, mas você faz outras coisas, né? Nessa época eu dava aula, sabe? Então eu não me dedicava exclusivamente à competição. Então, além de fazer outras atividades, né, eu estudava música, eu fazia. Então, aí eu me dividia, sabe? Então, eu não estava 100%, embora eu fosse ainda, né, muito apaixonado por xadrez, gostar de estudar, né? Aí eu não. E eu também não tinha aquilo que ajudam nessa. Ou seja, ter o técnico, ter o material, ter o dinheiro, sabe? Todos aqueles outros fatores que te levam mesmo a outros patamares, né? Mas a fala dele me deu um slow motion, assim, que aí eu não esqueço. Mas eu lutei contra isso, né? Depois que ele falou, foi justamente quando eu tive mais sucesso, né? Que aí eu fui atrás dos títulos de campeonato, do Campeonato Brasileiro, eu joguei mais ainda. Muito bom. E a outra, mais ainda, deixa eu falar, que tem uma fala assim que, para você ver essa questão da dificuldade, em 1986 eu joguei um torneio nos Estados Unidos, o US Open, e eu ganhei a categoria sub-2000, under 2000. E quem me entregou até o troféu bonito, né, foi o Spassky, né?
Nossa! campeão do mundo, né? Mas foi um acontecimento, eu Foi um estar dia de lá, né? glória, um acontecimento. Não, foi assim, e ganhar a categoria, né? Porque você vê, o torneio, ele não é feminino, é o under, né? É o sub, ganha a categoria sub, né? Uhum. Então, né? Então aí depois, é claro, eu chamei atenção, né? Aí alguém me parou no corredor e perguntou para mim como era possível, né? Eu brasileira, foi essa ordem, brasileira, mulher e negra. Como era possível jogar, eu ter ganho aquele torneio lá nos Estados Unidos? Então marca bastante assim quando, né, que marca as dificuldades, né, que as pessoas têm, né, e eu sei as dificuldades pelas quais eu passei, né, desde viajar 2 horas lá para jogar uma partida e de repente perder uma partida e voltar para cá e começar tudo de novo, né, um apoio, né, eu falo que eu sou uma felizarda porque eu conheci pessoas maravilhosas, né, que foram me empurrando, assim, me dando um pouco de atenção. Claro, eu não tive atenção de livros, não tive aquele técnico, não tive, mas eu tive pessoas boas no meu caminho, sabe? Então, eu sou, assim, bastante agradecida, desde a diretora que me indicou lá no início, as professoras que foram me dando aquele estímulo, né? Depois todo mundo que eu fui conhecendo pelo caminho, de todas essas partes do Brasil, do mundo, aí, então eu sou assim que eu tive bastante sorte, né? Então, mas eu sei da dificuldade que eu passei, né? E o principal é o acesso ao material mesmo, as distâncias, né? As distâncias e depois a questão do acesso mesmo ao material. Então, Ok. não é fácil, tá? Não é fácil. É. Né? E o feminino também, né? Eu falei para você que eu só joguei o meu primeiro feminino lá depois que eu lá com 17 anos, né? Então, o feminino ainda tem uma estrada assim bastante longa aí para ser trilhada. Ok. E o Marcelo, ele emenda aqui, né, a última pergunta, onde ele fala o seguinte, e perguntas assim como as mulheres não conseguem jogar xadrez no mesmo nível que os homens. Então, vou explicar isso, né? Marcelo está sempre participando com a gente, longe deles ter algum Sim. preconceito, mas são perguntas que ele está enviando. Tanto é que ele fala, eu tenho 2 filhas e eu, né, todo dia falo com elas que vocês, assim, estão no mesmo nível dos homens, podem fazer o que vocês quiserem, está sempre apoiando. Então, quer dizer, lá é exatamente o contrário, é um incentivo para que a igualdade sempre aconteça. Mas as perguntas que ele faz é exatamente nesse sentido, né? E aí você registrar aquilo que você viveu e a sua visão, mas longe dele ter algum tipo de preconceito, muito pelo contrário. Até que tem tudo bem também, né? Porque acontece mesmo. Eu sei que eu comecei a jogar, olha a dificuldade. Até naquele primeiro torneio, eu joguei um torneio onde eu era a única mulher. Então, o ambiente de xadrez, né, hoje já mudou bastante, né? Mas o ambiente é masculino, né? Só tem homens. Então, teve torneio que não tinha nem banheiro para o feminino, né? Então, hoje não, os torneios já têm, né? Assim, ó, tem esse cuidado de ter, né? Então, e hoje, sobre jogar de igual para igual, questão de tempo também, né? É questão de. Mas pela evolução histórica do jogo, o envolvimento das mulheres, a gente ainda está atrás. Porque tem menos mulheres jogando, tem menos mulheres treinando. Então a gente só vai poder falar ou afirmar qualquer coisa no dia que a gente tiver o mesmo número, a mesma qualidade de material voltado para as mulheres. Aí a gente vai poder falar alguma coisa. Né? Então, hoje a gente tem esses fenômenos aí que jogam de igual para igual, mas ainda é exceção. Né? Então, hoje, por exemplo, o último torneio que eu joguei, aquele do Floripa, viu quantas meninas jogaram? Né? Mais de 40, 60, eram 60, mas para um universo de 300, quase 400 jogadores. Então, ainda é pouco. Então, a gente tem que aumentar o número de mulheres. Eu acho que as mães têm que jogar mais com as filhas, sabe? Porque hoje, você vê, hoje teve um evento na escola, então os pais jogavam com os filhos. Então, o menino carrega o pai lá para jogar. Pai, vem jogar uma partida. E o pai vai. Agora, é difícil você ver, mãe vem jogar uma partida. Aí a mãe, não sei, não posso, não quero, tem outra coisa para fazer. Então, eu acredito que as mães possam fazer
tem um papel muito importante, né, nessa de estimular mais as filhas para desafios, sabe? Porque o pai costuma desafiar os meninos. Hoje os pais estimulam as meninas também, mas as mães têm que começar a estimular mais as meninas, mas não somente faz isso, mas participar com elas de coisas que estimulem mesmo, né? Até mesmo a competição saudável, né? E esses desafios. Então, acredito que a gente está engateando ainda, mas vai chegar lá. Ó, eu dou aula esse tempo todo, então eu vou dizer para você que lá no início eu dava aula e eu achava que tinha que ser todo mundo junto. Depois de algum tempo, eu falei assim, eu prefiro dar aula separados, né, o grupo feminino, tanto que a gente criou aqui o grupo das Bluluzinhas, né? Então, as meninas separadas no treinamento com os Eu ia meninos. exatamente te perguntar isso, porque a sua camiseta aí, ela Ah, dança. exatamente. Então quer dizer que tem o clube do Bolinho e tem o clube da Luluzinha. Das Bluluzinhas. Então, E aí, como é que ficou aí mesmo? as Bluluzinhas. Luluzinhas. Ah, Blusinha. legal. Tinha uma época aqui na cidade que eles mandavam, os meninos mandavam, né? Então eram poucas meninas. Então a gente começou a fazer um trabalho para estimular as meninas. Então criamos o nosso grupo, né? E aí com atividades voltadas. Então a gente fazia chazinho, vai brincar, mas dando conteúdo, sabe? Fazendo torneios femininos. Então cresceu bastante. Eventos femininos, a gente fazia os torneios das Bluluzinhas, sabe? Encontro das Bluluzinhas. Então isso deu um up, né? Aí depois apareceram várias jogadoras aí, essas que estão aí, mas veio tudo o grupo das Bluluzinhas, né? Então eu acho que é Pô, importante ter as bacana isso. Bluluzinhas poderosas aí. Então, Joguinho das Poderosas, muito é, bem. aí na escola, eu costumo fazer, tem os horários, tem horário misto, né, horário por rendimento, assim, por nível, né? E tem um horário também para as meninas, porque tem menina que sente mesmo mais à vontade ali, e depende da idade também, né? Tá. Vou dizer para você, aí a gente tem que conversar bastante tempo. Tem menina que a certa idade ela quer joga com os meninos, mas depois a chance não. Aí eu quero, sabe? Porque aí ele faz isso, ele fica mexendo, ai, não consegue, fica aquela fase do make bullying, né? Ah, você é melhor, não sei o quê, então elas se sentem mais à vontade, né? Tá. Que isso em qualquer atividade, né? Porque as xadrez não, elas preferem formar a turminha do. É Sim. natural. E os meninos têm uma época que eles querem xingar, eles querem brincar, aquelas brincadeiras de um pegar no outro, de correr. Então eles sentem mais à vontade mesmo ali entre eles. Então tem que Ok. respeitar, sabe, essa maturidade mesmo da criança. Então eu vejo bastante isso. E tem o grupo, né, as mais adiantadas, que eu adoro treinar com qualquer um. Eu treino pelo nível, não treino por causa do gênero, né? Uhum. Então tem as jogadoras que sentem a vontade. Então a Tá. gente tem que respeitar isso. Tá feliz? Tá treinando só comigo? Não tem problema, tá feliz? Tá evoluindo? Tá tudo certo. Tá? Então, eu gosto muito, por exemplo, muita gente critica, né? Tem não tem que ter xadrez feminino. Por que não tem que ter? Eu acho que pode ter xadrez feminino, pode ter xadrez masculino, pode ter xadrez misto, enfim, não tem problema nenhum. Xadrez da categoria lá sub, Uhum. né? Xadrez do Pode ter por perfil idade, pode ter por por idade, pode ter um jeito. perfil Sim. profissional, né? Não tem dos juristas, pode ter de tudo, cara. Não tem problema nenhum, nem tem que comparar. Eu acho que a gente tem que comparar que é masculino, que é feminino, que um é melhor que o outro. Tem que falar se está evoluindo, está feliz, está atingindo seus objetivos, né? Então, essa comparação é que incomoda, que às vezes atrapalha a própria evolução, né? Então, com criança tem que ficar comparando, não, vai lá e joga xadrez e melhora. Tem que estudar. Não estuda, não melhora. Não participa de torneio, não vai melhorar, independente de ser menino, menina, enfim, qualquer idade, né? A gente sabe. Então, a gente sabe, quem joga xadrez sabe de suas limitações, né? Então, eu estou feliz como eu estou hoje. Tudo bem, eu sei que se eu quiser melhorar, aumentar o meu rate, eu chegar lá e ganhar um campeonato brasileiro, eu tenho que ralar, tenho que treinar muito, tenho que jogar torneios, tenho que ter um planejamento. Então, quando a gente torna isso entendido, né, para o aluno, para o pai do aluno, sigamos todos felizes, né? Aí Perfeito. é isso. E o seguinte, quando a gente fala em xadrez educacional, as aulas, por exemplo, que são aulas da grade,
é mais ou menos meio a meio, né? A escola ali é meio a meio, as meninas e meninos. A diferença depois é no processo de treinamento, De né? Às treinamento. vezes você vai para o competitivo, Sim, realmente tem mais meninos que meninas. E tem um detalhe, sempre quando me abordam essa questão, né? Ah, porque entre os 100 melhores do mundo, já que ali é um rating único, é um rating unificado, você tem, né, uma, duas mulheres, lá atrás sempre se destacou mais a Judite, hoje tem Raul, então tem sim. algumas meninas se destacando. É um processo É, cultural. Imagina se você tem 1 milhão de homens jogando homens, xadrez no alto rendimento e você tem 10 mil mulheres jogando xadrez no alto rendimento, é natural, né, que um claro. grupo vá se destacar até pelo processo de seleção natural mesmo, né? Sim, é bem por aí. Eu entendo dessa forma também. Então, quando nós chegarmos lá, aí a gente vai ver, entendeu? Então, por A hora que enquanto. tiver equilíbrio, né, de Na pessoas hora que treinando, tiver. Então, aí hoje, vem. se não é exceção, mas tudo bem, tem exceção, não tem problema nenhum. Sim. Acho o máximo aí ter tantas jogadoras hoje de destaque, beleza, né? Não é. Enfim, mas ainda tem. Alguns jogadores respeitam essa evolução do xadrez assim, feminino de força, outros ainda ficam ali, pois é, né? Perdi, né? Perdi para, né? Enfim, mas aos pouquinhos a gente vai superando isso também, né? Sim. Bom, e aí, né, depois dessa maratona de perguntas que nós fizemos aqui para a Regina, chega o momento da gente encerrar a entrevista, mas antes ela vai fazer um balanço aí da carreira. Então, é aquele momento onde o entrevistado ele faz ali as considerações gerais, as considerações finais, sobre algum ponto, né, que eu devia ter perguntado aqui, não perguntei, alguma coisa que o entrevistado gostaria de relatar, às vezes algum agradecimento. Então, é nesse momento aí fica aberta a palavra para você sobre temas gerais que você queira tratar aqui ou agradecimento. Pô, primeiro eu tenho que agradecer a você, né, por abrir esse espaço, né? Claro que se me deixar aqui, eu vou repetir tudo, vou falar sobre muita coisa, né? Mas precisaria de um tempo para cada tema, né? Pra gente. Eu gosto muito do tema de xadrez escolar, mas também gosto muito do tema de torneios abertos, né? De o que está acontecendo no Brasil, né? A evolução que teve no alto rendimento, enfim, e os projetos, né? Tem tantos projetos no Brasil, a gente pode falar também, tem que dar os parabéns para todo mundo que é apaixonado, né? E a gente tem muitos apaixonados no Brasil que trabalham, segue um caminho, né? E às vezes eu faço parte de um grupo que às vezes eu vejo o professor de educação física está trilhando aquilo que eu trilhei anos e anos atrás. Então hoje eu sei como vai dar, entendeu? Então às vezes mesmo aqui na cidade quando o professor começa, eu já sei. Então às vezes eu do meu jeito eu tento encurtar o caminho, sabe? Ela fala, não, com a minha experiência, eu já sei mais ou menos como vai ser sobre tem mães que ficam preocupadas sobre a evolução do filho, aí eu vou explico para cada uma, porque passaram tantos por mim, né, que eu sei o que vai acontecer. Não, agora ele está assim, esse é o ritmo dele, mas pode deixar quando ele estiver com 13 anos, ele vai dar um salto, né, porque, ou então chega assim, ele não vai bem na escola, né? Não vai bem, tá? Não quer nada. Não, calma que você vai ver só. Que daqui a pouco você vai. Ele joga xadrez, então ele está bem encaminhado. Pode ter certeza que. Então, eu tenho bastante experiência assim, nessa parte, porque passou por mim bastante gente, né? Eu quero agradecer também assim todas as famílias que passaram, né, por mim, são muitas. Aqui em Blumenau a gente tem uma característica, né, a partir do momento que eu comecei a trabalhar saindo com os alunos, que eu envolvi famílias. Então a gente trabalha com famílias aqui, né? Então as famílias são muito empenhadas, então a família dá o suporte, né? Então não basta eu ter o aluno ou ter né, a família dando suporte. Então eles viajam para os torneios em família. Aí é muito legal isso também, né? E outras cidades seguem um outro modelo também, que é o modelo de ter um ônibus, vai um técnico e vai a turma, né? Então, aqui em Blumenau, por enquanto, ainda estamos no nível que a gente vai em família. Então, as famílias Eu gosto daqui... desse formato, viu, Regina? Esse né? formato de envolver a família, os pais, às vezes vão irmãos, né? Você faz um pouco de turismo, e a família Isso mesmo. apoia também, né? É um dos argumentos, né? Porque geralmente os pais viajam de férias com os filhos, mas
é a vontade do pai, né? O pai leva, então no xadrez não, o filho leva, né? E os pais fazem descobertas maravilhosas quando eles fazem esse intercâmbio com outros pais, né? Então eu adoro isso, né? Vim agora do Campeonato Brasileiro e vi quantas famílias estavam lá, né? Isso me encanta muito ver essa parte do torneio das categorias, ver o envolvimento da família, né? Depois eles crescem aí os pais vão se afastando, é natural, né? Então, eu agradeço muito todas essas famílias, né, do Clube de Xadrez Blumenau, que completou aí 100 anos, né, sabe, que agora são 102. Então, é o segundo clube, né, em atividade, o mais antigo do Brasil, então tem muita história do clube, né, então eu me sinto honrada de fazer parte dessa família que é do clube, né? E aquela, claro, eu tenho que agradecer que aquela primeira minha amiga, né, que me indicou aqui, a Heloísa Martins, ela me indicou para ser sabatinada aqui em Blumenau, 36 anos atrás. E aí a Fundação Municipal de Desportos, né, que eu represento nos Jogos Abertos, a gente ainda é recordista, né? São 18 títulos, né, de Jogos Abertos. Nossa, Então, 18 títulos? então Uau! é uma história, sabe? Então, a partir do momento... E eles me trouxeram. Então, eu sei todo o caminho, desde aquele primeiro, né? E como o xadrez na academia foi evoluindo, né? A partir dos jogos abertos, depois com a entrada de joguinhos, hoje com a ULESC. Então, eu vi tudo isso crescer, né? Então, aí eu sou muito agradecida à Fundação Municipal por proporcionar isso, né? E aí vem as outras instâncias, vem a federação, nós temos aqui um órgão que é muito forte, que é a FESPORT, né? Que organiza toda essa parte do xadrez. Aí eu tenho que agradecer também a todos os parceiros, principalmente as empresas, né, que ao longo desses anos, né, que sem essas empresas, de repente, não ia ter nada disso. Então, logo no início, eu ser patrocinado pela Kremer, né, que fica 10 anos, né, então ali eu tinha um suporte para além de jogar torneios fora, né, tinha um suporte para organizar eventos. Então foi um diferencial aqui na cidade, né. Depois, aí acabou a Kremer, aí entrou a Ceval Bung, né, que ficou patrocinando o xadrez escolar aí por 5 anos. Aí depois esses outros parceiros da livraria, né, a Livraria Alemã, depois a editora. E aí, nessa caminhada toda, as escolas que se envolveram, né? Então, essas escolas particulares. Aí eu estou completando 30 anos, né, ligada ali no grupo no Bom Jesus, no Colégio Bom Jesus Santo Antônio, então, que começou lá, Colégio Franciscano, né, Santo Antônio. Então, olha, quantos alunos passaram, sou agradecido a toda essa turma, né? Hoje eu dou aula para justamente os filhos desses que passaram por mim. Então, eu acho que as escolas particulares têm tem um papel muito importante, sabe, nesse crescimento do xadrez, não só aqui em Blumenau, Santa Catarina, né, mas no Brasil todo, né, que a gente sabe a dificuldade, né, de implantação, né, implementação de projetos, né. Então, quando o xadrez entrou nas escolas, para ele deu um boom. Claro que meu sonho agora é ver campeão brasileiro que saiu de uma escola pública, assim, né. Então, geralmente, esses grandes mestres, todos os grandes mestres saem, eles tiveram uma base de uma escola particular, uma base de um clube, né? Então, a gente quer trabalhar também para que os xadrez que outros tenham, né? Então, ainda é pouco, né? Os fortes jogadores ainda que venham de projetos assim, né? Eu fico feliz, agradecida a todos esses projetos sociais dos quais eu participei. A equipe, né? No ano passado a gente começou um projeto muito legal, que é o projeto MESH, que é o Movimento Educacional de Xadrez Escolar, né? Então, teve mais muitos parceiros, né? A gente ficou trabalhando, levando xadrez para as escolas. No ano passado a gente já atingiu 15 mil, né? Bastante, né? Um número grande de crianças. Então foi bem legal, assim, nas blusinhas, né? Todas essas que passaram, né? Que essa chama, né? Eu tenho ainda a chama do xadrez feminino, né? Que ele cresça, né? Que mais jogadoras apareçam, né? Então, por todas essas poderosas passaram, eu vi pequenininhas, né? Mesmo essas que hoje são as poderosas do mundo, eu vi pequenas. Então, eu tive o prazer de ver as irmãs Polgar lá na Olimpíada, sabe? Entrando, sabe? Tudo. Esses poderosos grandes mestres também, o Mike, tudo pequenininho, né? Mesmo de ver lá na Olimpíada. Então, eu tive grandes oportunidades. Aí, nesse de grandes oportunidades, tem que agradecer a nossa entidade maior, a Confederação Brasileira de Xadrez, né? Por levar, né? A oportunidade para que
as jogadoras participem desses eventos internacionais, né? Aí tem os parceiros que são aqueles parceiros que a gente pode contar, né? Então, por exemplo, um grande parceiro desses anos, aqui, últimos anos, a indústria do Opel, né? Que deu apoio, tem a Domínio Contabilidade também, tudo pai de aluno, tá? Uhum. Mas tem pessoal que é aquele que leva os filhos, aí me leva junto, né? Está sempre apoiando os eventos, então, sabe, esses parceiros assim são importantíssimos. Hoje eu tenho um parceiro maravilhoso, que é Postos 7, né? É um posto de gasolina que ajuda, né? E dá o suporte para que eu vá fazer uma visita numa escola, né? Tem que ter uma atividade que encontro com o mestre, então a gente vai dar suporte para esses professores que trabalham aí nas escolas municipais. Agradecer aos professores de educação física, né? Que, tem que bater palmas para eles, né? E eu sou olha, eu tenho que, eu digo para o professor, olha, você é especialista em motivar a criança, né? Então leva a criança, não se preocupe ainda que a criança ela aprende muito rápido. Então, depois que ela tiver aquele encantada, aí você manda lá para o clube, manda para quem tem. Então, cada um faz o seu papel, sabe? Então, eu sou o tipo que eu não fico criticando esse porque joga menos, porque não é jogador, sabe? Então, é cada um lá no seu quadrado, fazendo aquilo que pode. E quem trabalha com xadrez é que gosta de xadrez, sabe? Então, tem que ter o perfil para gostar mesmo. E saber que as crianças evoluem muito rápido e tem que ser encaminhadas, né? Aí, é claro, agradecer a minha família, né? Acho que para a gente andar, a gente precisa desse suporte da família também, sempre incentivando e colaborando, né? A gente viaja, enfim. Aí são esses aí, né? Os principais. Agora eu quero deixar um abraço também, né? Para a galerinha do Clube de Xadrez, esses poderosos que eu falo, e também para os meus alunos, né? Os aluninhos de todas as escolas, né? Então eu queria poder fazer mais, sabe? Eu queria o tempo todo ou seja, eu estou o tempo todo investindo, né? E hoje o meu investimento é no próximo, né? Então eu acredito nesse poder do xadrez levado para a escola, levado para as crianças e para que a criança ela leve isso para a vida, né? Então eu acho que o xadrez ele dá muitas lições, são lições positivas, né? Então hoje eu fico muito feliz por ter esse retorno quando eu reencontro um aluno que, nossa, como você foi importante, como o xadrez foi importante na minha formação, independente de ter sido campeão ou não, sabe? O xadrez acolhe, sabe? Ele recebe todos. E a gente tem que lidar com as diferenças. Então, tá ali, aprender a lidar com isso também, né? Então, a gente perde, a gente ganha, mas a derrota é sempre aquela referência para nos levar, sabe? Então, eu gosto muito da qualidade de ser resiliente, sabe? Então, é isso. Então, sou apaixonado por xadrez e agradeço aí a galera toda, né? Enfim, quero jogar muitos torneios ainda, né? Levar meus alunos para jogar torneios e, na medida do possível, aí, arrumar mais material, né? Eu me sinto muito agradecida. Obrigada aí pela oportunidade. Valeu É isso aí. demais Abraço aí, né? a toda a família Gens Unassumos, né? Gens Unassumos, é isso aí. Valeu demais, então, né? Nós tivemos já uma entrevista, né, com a Regina, isso em 2014, já tem 5 anos, e vocês viram que de lá para cá ela já fez muita coisa. E aí, né, a gente tem que te dar os parabéns, porque realmente você é um espelho para a gente, né, como jogador, a sua garra, né, de ir para os eventos, você como professora de xadrez educacional, professora de xadrez competitivo, alto rendimento, escritora, né, fazer esse trabalho fabuloso aí de espalhar conhecimento para nós, né, professores, ter aí até um facilitador para as nossas aulas, porque realmente essa parte didática ela pesa muito no planejamento, né, de aula. Então, quando você vai montar um projeto, você passa horas olhando o material. E o seu material, puxa, já está tudo prontinho ali, né? Você tem aquela ideia de trabalhar com xadrez educacional, você pega o seu livro Xadrez para Crianças, esses 3, né, que você tem aí, que eu vi o rascunho deles, achei espetacular. Já vou pedir para o Clube de Xadrez aqui de São Sebastião do Paraíso fazer o pedido, aqui o Clube de Xadrez Online, a gente ter também para trabalhar com os alunos. Então, Regina, continua firme aí na sua trajetória, parabéns demais e obrigado. Eu acho que a gente já deve ter feito aqui umas 2 horas, mais ou menos. Batemos todos. Você
já tem muitos recordes. E você acaba de bater o recorde de entrevista mais longa do Clube Xadrez Online. E aí, quem sabe, lá no, sei lá, 4 ou 5 anos, né, que a gente gastou para fazer essa aqui, que a gente faça uma mais longa ainda, com mais histórias e mais legal. sua. Tá bom? Um abraço final aí para as jogadoras, né? As minhas companheiras aí de campeonatos brasileiros. Eu fico muito feliz de jogar e porque eu sou a mais velha, né? Sou a mãezona mais experiente. Eu gosto muito, sabe, de participar, né? Eu participei do último, embora leve pancada das jovens, mas eu já passei por isso, eu sei como é que é, né? Então eu fico muito feliz e ver também como é que elas estão crescendo, né? Tecnicamente, participando de eventos, o rating está subindo, a média está, sabe? Então vamos ter muitas alegrias ainda, eu espero, com o xadrez feminino. Muito bom. Valeu então, obrigado, sucesso. Tchau. Valeu. Abraço.